estudante! A nossa aula de hoje será sobre a linguagem poética. Você conhecerá a linguagem figurada, o sentido conotativo, o sentido denotativo, a metáfora e a comparação. Além disso, você sairá dessa aula com a habilidade de identificar esses sentidos e essas linguagens dentro do poema. Vamos nessa? Mas se por acaso você ainda é novo por aqui, aproveita, se inscreva, compartilha com seus colegas e, se você gostou dessa aula, no final deixe o seu joinha. O gênero textual poema explora as palavras que não são empregadas em seu sentido mais comum. Elas são escolhidas, dispostas e eventualmente articuladas com outros recursos visuais, de modo a construir um sentido inesperado e efeitos expressivos. Agora, nós vamos conhecer um poema. Lua. Esse poema é formado apenas por uma palavra, lua. Nota-se que há uma relação existente entre o significado da palavra que forma o poema e a maneira como ela foi escrita. Cada letra da palavra lua representa as suas fases. As cores exploradas pelo poeta têm o propósito de construir o sentido do texto. O preto que compõe o fundo do poema sugere a imagem da noite. E o branco das letras sugere a imagem da lua iluminada. Este também é um exemplo de poesia visual, já que, além de explorar as imagens, explora também a forma e as cores. O trabalho do poeta é alterar o significado das palavras ao criar associações novas e inesperadas. Ele usa a linguagem figurada, que se caracteriza por utilizar palavras com o sentido diferente do usual, diferente daquele que costumeiramente utilizamos no nosso cotidiano. Vejamos agora o exemplo de uma tirinha para que a gente possa identificar a linguagem figurada. Vida besta. Nem importa se um dia está lindo, Antunes leva sempre uma nuvem escura sobre a cabeça. Não importa se o dia está feio, Alice carrega um sol particular, onde quer que vá. Levar uma nuvem escura na cabeça é um exemplo de linguagem figurada. E significa estar sempre de mau humor, estar sempre preocupado, estar sempre de mal com a vida. Já ter um sol particular também é um exemplo de linguagem figurada e significa estar sempre feliz, de bem com a vida, ser otimista. Essas expressões foram utilizadas em seu sentido conotativo, ou seja, em seu sentido criativo. Não é a sua forma usual. Não foram utilizadas aqui as formas que nós usamos em nosso dia a dia. Afinal, quem é que está sempre falando Maria tem um sol particular para ela, né? Geralmente as pessoas utilizam o quê? Maria está sempre alegre, Maria está sempre de bom humor. E aí nós precisamos lembrar que o sentido denotativo é o sentido usual, é o sentido figurado. Se eu digo que Antunes está sempre de mau humor, aí sim, eu estou utilizando o sentido denotativo, o sentido literal. E se eu falo que Alice é uma menina alegre e otimista, neste caso, eu estou utilizando o sentido denotativo, o sentido literal, o sentido mais usual. Uma outra característica marcante da linguagem poética é o uso das figuras de linguagem. E aqui eu destacarei de uma forma especial a metáfora. A metáfora é a comparação implícita que não diz claramente, que não diz diretamente. O leitor necessita deduzir o sentido atentando-se para as outras palavras que compõem o texto. Podemos afirmar que a metáfora é um dos principais recursos da linguagem conotativa. Por isso, a linguagem conotativa nós também chamamos de linguagem metafórica e também chamamos de linguagem figurada,
porque lembra o quê? As figuras que nós construímos em nossa mente quando nós fazemos esse tipo de leitura, a leitura dessa linguagem. Vejamos o exemplo. Um amigo. Esta noite deitei-me triste. Abri um livro, passei uma folha, outra folha. Quando cheguei ao fim, tinha o coração cheio de folhas e de flores. A voz poética sentia-se triste quando se deitou. Então, resolveu fazer uma leitura, resolveu ler um livro. Depois disso, o seu estado de espírito mudou. Por quê? Porque o seu coração ficou cheio de folhas e de flores, como o eu lírico coloca, né? Essa imagem mostra que a tristeza foi embora, né? A tristeza abandonou o coração do eu lírico com a leitura. A palavra folha, no segundo verso, significa pedaço de papel. No último verso, a palavra folha significa a parte de uma árvore ou de uma planta, permitindo ao eu lírico relacioná-la a flores. Por isso que ele utiliza folhas e flores. Assim, no verso final, as palavras folhas e flores foram utilizadas em seu sentido conotativo e passaram a significar alegria, felicidade, remetendo-se a coisas positivas e belas da vida. Você já deve ter descoberto quem é o amigo citado no título do poema? Lembra que o título do poema é Um Amigo? Então, o amigo é o livro. As ideias presentes no poema levam o leitor a concluir que o livro é um amigo, porque nos conforta nos momentos que nos sentimos angustiados. Essa é a metáfora presente no poema. O livro é um amigo que nos conforta quando nos sentimos angustiados. Veja que há aí uma comparação implícita entre dois elementos diferentes, o livro e o amigo. Quem é o amigo? É aquela pessoa que conforta uma outra pessoa. Neste caso, o que aconteceu? O livro confortou o eu lírico quando ele estava precisando de conforto. Se fosse uma comparação explícita, diríamos o seguinte: o livro é como um amigo que nos conforta quando nos sentimos angustiados. A presença do conectivo como tornou a comparação explícita. Então, nós chamamos aqui de comparação. São duas figuras de linguagens bem semelhantes, mas que se diferenciam pelo uso do conectivo, né? Neste caso, o como. Vejamos agora outro exemplo de metáfora presente em um haikai. Pétalas de seda flutuam, fazem festa, borboletas. No poema, as borboletas são comparadas a pétalas de sedas. Há algumas características que as aproximam, como a leveza, a fragilidade, a delicadeza e a capacidade de flutuar. Vamos tornar essa comparação explícita? As borboletas são como pétalas de seda porque flutuam delicadamente. Observe que neste caso nós utilizamos o conectivo. E é exatamente a presença do conectivo que torna essa comparação explícita. Podemos afirmar que esse haikai que eu acabei de ler apresenta uma metáfora, porque há uma comparação entre as borboletas e as pétalas de seda de forma implícita. Essa comparação não está dita, não está posta claramente. É preciso que o leitor perceba essa relação entre as palavras que compõem o haikai. Os haikais são poemas de origem japonesa, compostos por 3 versos, e seus temas estão relacionados à natureza e à percepção da passagem do tempo. Vejamos um outro exemplo. Cuidadoso, o pai descascava a tangerina, perfumava a infância. Quando afirmamos que o pai descascava tangerina, se dizemos isso de forma isolada, o pai descascava tangerina, estamos utilizando as palavras em seu sentido denotativo, em seu sentido usual. Mas veja que no haikai,
há uma relação entre descascar a tangerina e perfumar a infância. Logo, estamos diante de uma linguagem conotativa. O eu lírico utilizou a linguagem em seu sentido conotativo. Assim, a imagem do pai construída é a imagem de alguém que torna a infância melhor. É a imagem de alguém cuidadoso e carinhoso. Podemos inferir do haikai também que, na memória do eu lírico, está ligada ao cheiro da infância, por algum motivo que não sabemos o qual. Assim como na minha memória, existe um cheiro de tangerina.